Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está assistindo a essa gravação. Eu sou a professora Nilceia Paixão, professora de redação, linguagem, de literatura, e eu tenho um trabalho direcionado para a UERJ, para o Enem, e estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês que são cria, né? Um grande amigo, um grande beijo na Roberta, no meu amigo Casale, para falar um pouco, né, dessa questão da redação focada na UERJ. Eu tenho algumas experiências de alunos nota máxima em redação em muitos anos nessas provas. E eu sei que essa redação ela tem suas especificidades, características distintas dessa banca, e eu vou compartilhar com vocês o material, um material que é do meu curso. Vocês vão receber esse material, espero que possa ajudar, que vocês consigam estudar, leiam o material, confiram o material e reassistam a aula para que possam tirar as dúvidas. E o trabalho da UERJ, ele não é um trabalho tão difícil quanto muita gente costuma dizer, que é complicada a redação da UERJ, que é muito difícil entender o que a UERJ quer. Na verdade, é até simples, né? Então, eu pensei em começar exatamente pelo quê? Por um dos mitos de tem segredos nessa redação, que na verdade não tem. Como a UERJ não divulga as redações nota máxima, eu mesmo que tenho vários alunos que já tiraram nota máxima, e ela não permite, né, esse acesso, a gente conseguiu uma redação nota máxima, um aluno conseguiu. Essa redação já é uma redação um pouco mais antiga, mas aí você vai conseguir entender quais são os parâmetros usados, né, pela banca para identificar o que seria uma redação no parâmetro de excelência para eles. E a gente vai observar que não há nenhuma excepcionalidade. Mas, diante de algumas posturas, a gente precisa ter consciência de que, primeiro é um texto dissertativo argumentativo. Isso quer dizer que seu texto precisa gerar análise crítica da realidade. Um dos maiores problemas das redações UERJ é a armadilha em que o aluno cai, gerando um texto que é uma resenha do livro, resumo do livro, ou simplesmente um texto expositivo. Os candidatos não conseguem fazer uma abordagem do livro que seja um mecanismo de espelhar a ficção como elemento que consegue dialogar com a realidade. Então, esse é o boom da UERJ. A gente precisa entender que a ficção proposta é uma forma de gerar uma analogia, ou seja, uma comparação entre obra e realidade. Então, vou começar pensando aqui com vocês qual o segredo da redação da UERJ, que não tem tantos segredos. Eu peguei uma redação desse aluno nosso que tirou nota 20, já tem um tempinho, mas vale, porque é a banca, já tinha obra, o texto foi a época do livro Vidas Secas. Então, essa foi o tema da redação, e vamos analisar aspectos desse texto. Então, a primeira abordagem que eu determino é não deixar sua redação se tornar resumo, resenha ou uma exposição do livro. Também não fazer referência ao livro como se quem estivesse lendo o texto fosse o corretor. Esse é outro ponto. Isso já é feito isso para que o aluno caia nessa armadilha. Muitos alunos, quando estão fazendo a redação da UERJ, geram sobre sua cabeça uma ideia de que quem vai ler aquele texto é o corretor, e o corretor conhece e leu a obra. Não podemos partir desse princípio. Uma das marcas da redação é que ela precisa gerar uma contextualização para as informações que são acrescentadas. Ou seja,
a obra ficcional que a gente vai colocar, seja Hamlet, Conto da Aia, Não Me Abandone Jamais, ela precisa ter um elemento de gancho, uma circunstância que a contextualize dentro do texto. Tá? Então, essa redação ela não pode ser feita como se o leitor já fosse presumidamente alguém que conhece a obra, tá bom? Então, precisamos de um texto que tenha defesa de uma opinião. Lembrando que essa banca, desculpa, lembrando que essa banca avisa que o texto vai ser na verdade, o tema, né? O tema é uma pergunta. Sendo o tema uma pergunta, a primeira questão relevante é: há uma resposta para essa pergunta? Não importa se você o que você vai responder, porém é necessário, indispensável, que a tese que você coloca na introdução, seja de fato uma resposta à pergunta que lhe foi feita. Não havendo isso, toda a construção do texto terá uma enorme dificuldade de estar dentro daquilo que se espera, tá? Então, afirmações isoladas, várias afirmações isoladas, muitas vezes os alunos fazem essas afirmações. Hamlet deseja se vingar. Hamlet é um indivíduo com a mente perturbada. Isso não é um argumento. Isso apenas representa comentário avulso. Uma outra coisa que também atrapalha muito a qualidade da tua redação é quando as frases que você usa sobre o livro, elas são meras referências genéricas. Elas não têm uma proposta reflexiva sobre a obra. O que a banca deseja entender é observar se você leu e identificou as mensagens e lições implícitas nessa obra. Então, quanto mais aparecer frases do tipo Hamlet deseja se vingar, Cláudius matou o rei Hamlet, a sociedade Hamlet tem ciúme da mãe. Essas frases, elas não representam reflexões válidas e não precisa ter lido o livro para fazer isso. Então, isso evidencia para o corretor um texto que não consegue gerar profundidade, tá bom? Então, vamos tentar evitar muitas citações do livro, muitas referências generalizadas, tá? Então, afirmações isoladas. Ó, de acordo com o edital da UERJ, a dissertação é a defesa de uma opinião própria. A pior coisa que pode acontecer para um aluno que quer fazer uma redação da UERJ é parecer que ele não teve uma opinião. Então, isso quer dizer que afirmações isoladas não configuram argumentos, como eu estava dizendo. E essas afirmações isoladas, várias sentenças absolutas, como se fossem a verdade única do planeta, também não configuram um bom texto. Vou dar um exemplo para vocês. Na sociedade da Dinamarca, havia muita corrupção, o que também acontece na sociedade na atualidade, com políticos usando o cargo em benefício próprio, enquanto o povo padece na miséria. Assim, se a Dinamarca algo de podre, o mundo é dinamarquês. Essa forma de construir a argumentação, ela é muito vazia. Ela não aborda, ela não estrutura uma linha de raciocínio pautada numa visão complexa. Então, tá vendo? Percebe o quanto é vazio? O corretor, nesse monte de frases, não consegue enxergar um processo de entrelaçamento de ideias e de evidências. Evidências, provas, comparações profundas, fatos históricos e análises do comportamento. A banca da UERJ, ela espera que você analise o comportamento das personagens e o que leva essas personagens a agir assim e como isso se comunica com o mundo contemporâneo. Então, o processo de entrelaçamento de ideias e evidências não acontece
A construção de um argumento válido, ela depende de estruturas lógicas, de uma linha de raciocínio que seja prolongada. Então, há necessidade de criar profundidade e uma cadeia de ideias para dar respaldo ao que se deseja defender. Então, vou dar um exemplo para vocês, ó. Aqui temos uma estrutura, isso vai ajudar bastante. Aqui temos uma estrutura que é muito esvaziada de significado, não se identifica onde o aluno deseja chegar. Vamos tentar melhorar? A denúncia moral, olha como muda. A denúncia moral, presente na obra Hamlet, não está apenas no quesito da vingança ser válida ou não, mas em como uma sociedade inteira consegue lidar com naturalidade diante de cenários de mentiras e de traições. Então, aqui a gente já coloca, não percebe? Não uma referência que é algo de Podre na Dinamarca, uma frase feita. Não. O aluno traz referência ao livro, porque é obrigatória, mas quando ele traz essa referência, ele coloca um olhar dele sobre essa obra, tá? A semelhança com o contexto da realidade convoca-nos a refletir sobre o quanto também temos tolerado que comportamentos condenáveis sejam ignorados por alguma conveniência. Na ficção, mesmo sabendo da perfídia cometida por Cláudios, os sujeitos da corte conviviam bem, olhe bem entre aspas, com tais injúrias, o que fornece um quadro de normalização daquilo que é condenável. Então, o que o aluno está estruturando, ele pega o contexto, isso é fundamental. O contexto da obra de uma Dinamarca marcada por relações sociais de interesse, de traições e de mentiras, e ele aborda o que é o que moralmente isso significava, tá? E o quanto essa visão ela tem condição de ser verossímil. É disso que a banca está falando quando te dá um livro para você gerar uma argumentação. Percebe? Né? O que fornece um quadro de normalização daquilo que é condenável, mais do que ter um processo de crime, de violência, como a morte de um rei, a traição, o que talvez faça Hamlet sofrer mais é observar o quanto aquela sociedade lida com isso como se nada acontecesse. Nossa atitude de indiferença e de normalidade diante de um mundo de escassa moral, né? E é isso, o aluno vai construindo isso, percebe? Ó? A semelhança com o contexto da realidade convoca-nos a refletir sobre o quanto também temos tolerado. Percebe? Essa é uma das exigências da banca, que a estrutura da obra gere uma análise sobre a sociedade atual, tá? E quando eu tenho que fazer isso? Isso depende, pode ser feito na introdução, na argumentação é fundamental, tá? Na argumentação é fundamental. Os sujeitos da corte conviviam bem com tais injúrias, o que fornece um quadro de normalização daquilo que é condenável. Esse olhar da ficção aponta na direção de uma realidade na qual os indivíduos constantemente afrouxam a rigidez de valores inegociáveis, como a singularidade da vida e a liberdade como um bem humano. Então, perceba que a redação exige um construir de análises. Espera-se de você, mais do que mencionar o livro, construir uma relação de situações da obra e da sociedade. Então, a banca destaca: pode-se defender qualquer opinião, mas o conjunto de evidências, coerências e justificativas devem ser apoiados em fatos. Opiniões, né, são importantes e elas estão dentro de uma redação, sim. Mas o que faz a sua opinião ser validada é a qualidade da fundamentação, as justificativas em situações concretas, problemas sociais, elementos da realidade que justifiquem
esse posicionamento. A opinião é particular, a opinião é sua e você pode defender qualquer uma, mas o fato não, o fato é social, tá? Então é importante que tenha fato. Vamos ver mais um exemplo. A vingança não pode ser tolerada como justiça válida. Isso é uma opinião. Ótimo. Então, eu vou defender, né, que se o tema fosse a questão de uma vingança ser validada ou não, eu vou dizer que a vingança não pode ser tolerada como justiça válida, pois tal preceito é extremamente perigoso. E aí, o pois tal preceito é extremamente perigoso, que seria, nesse caso, a fundamentação, veja, o que está de vermelho é a opinião. A opinião precisa vir acompanhada de uma fundamentação, uma justificativa. Qual é a minha justificativa organizada aqui na sentença explicativa? Pois tal preceito é extremamente perigoso. Observe que isso é muito fraco. Quando você diz que algo é perigoso, você simplesmente organizou um elemento adjetival, um adjetivo frágil. O que é perigoso é extremamente relativo, de alto grau de subjetividade. Esse formato de organizar textos e argumentos não conduz a uma visão social válida. Ele está pautado apenas numa visão frágil, né? Então, vamos tentar melhorar. A vingança não pode ser tolerada como justiça válida. Continuamos mantendo o mesmo tipo de opinião, mas vamos melhorar a fundamentação, pois esta se fundamenta em emoções subjetivas. Então, em que se fundamenta uma vingança? Fundamenta-se em emoções subjetivas e pode eclodir em maior ciclo de violência, o que desmonta a ordem social. Então, é desse molde, é nessa reflexão consensual. O que é consenso? Aquilo que é um consenso da sociedade. Um consenso é um tipo de argumento que está relacionado à coerência do modo de agir que a sociedade entende como um comportamento visto como condizente com os valores humanos. Então, eu tenho, pois esta, o quê? A vingança, esta, não use a mesma, não use a palavra mesmo como sujeito de verbo, tá? Pois esta, no caso a vingança, se fundamenta em emoções subjetivas. A vingança está repleta de emoção, e o que isso gera? Aí a gente traz uma consequência. E pode eclodir, né, essa vingança, e pode eclodir em maior ciclo de violência. E isso desmonta a ordem social. Então, o aluno cria ali uma causalidade e duas consequências. A resposta à pergunta do tema deve, então, queridos, ser a tese que vai orientar a construção do texto. E é a partir disso que vai ser gerada essa maneira como você responde à tese, a resposta ao tema, a maneira como você gera a tese, vai aumentar a aceitabilidade do seu argumento ou não, tá? Então, o que a gente tem que tentar evitar? Frases generalistas e absolutas. O que é uma frase generalista? É aquela que acha que há uma única verdade absoluta ou pautada apenas na minha visão de mundo. Exemplo, a vingança nunca é justificável. Tomar cuidado com essas frases, principalmente advérbios como nunca, sempre, apenas. Essas palavras costumam trazer muitos problemas na argumentação, porque ela tem uma tendência unilateral. Outro exemplo, um homem nunca pode respaldar sua vida na vingança, sabe? Então, afirmações descontextualizadas, trazer Hamlet, trazer o comportamento de Hamlet para dentro do texto sem gerar, primeiro, um contexto do quem é Hamlet e qual é a situação que Hamlet está vivendo. Tem muito aluno que vem, começa o texto e diz, né? Supondo, vamos pensar num tema sobre algo de podre na essência da humanidade, fazendo aí um parâmetro com o livro. Algo de podre na essência da humanidade. A humanidade também
tem essa característica que é marcada em Hamlet. E aí a gente pode pensar que um aluno diga a sociedade é marcada por corrupção, vinganças, traições, guerras. Por isso, Hamlet se revolta. Quem é Hamlet? No primeiro momento, é necessário criar um contexto para que esse representante da literatura seja acomodado no texto, tá? Então, vamos ter cuidado. Com muitas abstrações, o tema já é abstrato, a pergunta já é abstrata. Então, se você preenche a redação com extremas palavras e substantivos e adjetivos, são termos muito abstratos, vamos ter uma redação com poucas evidências. Distanciamento do contexto da obra. Às vezes existem redações que falam do tema vingança, ou se fosse um tema sobre algo de podre na essência da humanidade. Se um tema for assim, está visível que a banca está suscitando que você gere uma comparação entre o contexto da obra e o contexto social atual. Então, às vezes, o aluno faz a redação inteira, principalmente os argumentos, sem levar em consideração que há um contexto, há uma obra que precisa ser criado um diálogo dessa obra com a realidade. Então, se você faz a redação inteira dizendo falando coisas pertinentes da corrupção na política, da corrupção que é marcada no sistema capitalista, em que os homens se vendem por dinheiro, e em nenhum momento lembra de que há uma obra na qual nós precisamos nos debruçar, essa redação ela não vai atender aquilo que a banca deseja. A banca deixa claro que os argumentos, isso está lá na questão do princípio de correção. Os argumentos precisam levar em consideração o contexto da obra. Então, precisamos criar um diálogo, né? Então, durante sua argumentação, eu já botei Hamlet na introdução, já está bom. Não é o suficiente. Eu vou repetir, turma. Se você acha que fazer uma boa redação da UERJ é simplesmente fazer a introdução usando Hamlet e durante seus argumentos você trata dessa questão social, ainda que com análises pertinentes, mas sem nenhuma referência ao contexto da obra que está sendo solicitada, você não está fazendo o que a banca quer. Tá? Então, distanciamento do contexto da obra, lacunas. Lacunas são afirmações, pontos de vista que são levantados, mas que não são devidamente justificados, exemplificados. É preciso que haja suficiência nessa opinião, nessa abordagem que foi levantada, tá? E falta de contato com o mundo real. Mais difícil será a tarefa, se isso tudo não estiver, mais difícil vai ser a tarefa de gerar um texto sólido, tá? A gente precisa ter isso aí em evidência. E, Nil, mas qual é a diferença da redação da UERJ e do Enem? Eu treino muito mais Enem, e eu sei disso, por isso a redação da UERJ me parece nebulosa. Então, a UERJ exige uma redação, primeiro, que responda à pergunta que é polêmica. Então, se a tese não responde, o projeto de texto ele já vai estar errado. Além disso, o aspecto contextualizador, ou seja, que essa obra entre em alguns momentos durante meu argumento. Precisam ser nos dois argumentos? Não necessariamente, mas também não há nada que diga que só pode ser em um. Isso vai depender daquilo que você deseja fazer, mas é fundamental, vou frisar, é fundamental que durante a argumentação se perceba que há elemento da obra ali sendo colocado para a gente gerar uma percepção entre mundo e o livro que a gente está lendo, tá? Então, é exigido que esses aspectos contextualizados referentes à obra sejam considerados como um mecanismo de comparação entre a visão do mundo, da obra e a realidade. Exemplo, o quanto uma sociedade tendo um líder, né, ambicioso, um líder
egoísta, o quanto isso afeta as condições de moral de uma sociedade, o quanto o ambiente da corte é marcado pela, pela pela vigilância, a loucura de Hamlet, o fingimento da loucura de Hamlet como um mecanismo de chegar à verdade, e aí a gente chegar a um contexto de que na sociedade também, muitas vezes, a ideia de loucura ela é vista como uma forma de tornar os sujeitos sem crédito naquilo que dizem ou fazem. Olha, isso é perfeito. Tá? É necessário gerar reflexão, não apenas mencionar trechos da obra. Não basta quando você menciona, e esse é um ponto muito equivocado dos alunos. É muito confortável pegar uma frase feita e decorada do livro e colocar no argumento como se isso gerasse uma comprovação de que você leu. Não é o suficiente. O que se espera não é isso. O que se espera é que haja uma condição de observar a reflexão moral, psicológica daqueles personagens, daqueles sujeitos envolvidos em uma falsa utilização da religiosidade. O Cláudio mata o irmão, mas reza. Naquela corte, todos são cristãos, mas todos têm segredos, traem, né? A falta de confiabilidade na figura humana, os amigos de Hamlet, Rosencrantz, né, Guildenstern, eles fingem uma coisa e tramam contra Hamlet. É disso que a gente está falando, né? Outro exemplo. Vamos ver um exemplo. Na obra literária Hamlet, o filho do rei finge estar louco na tentativa de conseguir saber a verdade sobre a morte do pai, que fora assassinado pelo tio. Esse contexto da loucura é uma maneira de tratar como a realidade da intenção das pessoas é pouco confiável. Veja, essa forma de referenciar o livro, dizendo que o Hamlet se finge de louco para tentar, né, ali gerar uma verdade, ela já é um pouco melhor, mas ela não produz uma efetiva força de análise sobre o quanto a ideia da loucura ela é um contexto social de invalidação do outro, de ver o outro como alguém diferente. Então, é uma forma de pouca qualidade naquilo que a gente leu. Indica que a nossa leitura do tema é muito superficial. Ela meramente transcreve um trecho da obra e gera sobre isso, esse contexto da loucura é uma maneira de tratar como a realidade da intenção das pessoas é pouco confiável, ou seja, Hamlet finge loucura, mas aquilo é pouco confiável. Mas o Hamlet está fingindo loucura por quê? Porque ele sabe que há um ambiente conspirador contra ele. Ele sabe que está numa sociedade em que a verdade não é o princípio mais valoroso, né? Então, essas citações e referências, elas precisam ser trabalhadas de uma maneira que gerem um pouco mais de qualidade, tá? Então, um outro aspecto é que, às vezes, o aluno tem medo de usar um repertório fora do livro, e realmente não se deve usar muitos repertórios. A redação da UERJ, ela não é como o Enem, que você deve colocar repertório no D1, no D2, na introdução. É preferível que você use mais o livro, só que também não é proibido usar um repertório extra. Um repertório extra, pode gerar uma qualidade maior na redação, mas esse repertório extra que você vai colocar só deve ser empregado se ele conseguir criar uma relação de significado, de analogia com a obra Hamlet. Tá? Então, essas citações e referências são permitidas, mas só se estiverem encaixadas no tema e se houver um diálogo com a obra. E não pode ser feito de um modo isolado, mas é necessário que essa referência participe do argumento e, de preferência, do projeto
de texto, né? O projeto de texto é lá na introdução. Se você consegue colocar uma referência extra, eu vou mostrar aqui, né? Uma referência extra na introdução, e depois no argumento, retomar e aprofundar aquilo, de modo que demonstre quanto essa referência é válida, isso é muito bom. Por exemplo, se a gente vai discutir um tema, se os homens, Hamlet, né? Hamlet acha que o destino dele é fazer a vingança. Se a gente pega esse texto, essa ideia de os homens são escravos do seu destino, é um bom tema. Os homens são escravos dos seus destinos ou têm a liberdade de construir a própria sorte? Aí você usa lá na introdução as moiras, aquelas personagens da mitologia, né, as três irmãs, que tecem o destino dos homens. Né? Segundo a mitologia grega, né, os homens teriam nascido com o destino traçado. Essa parece ser a concepção de Hamlet diante da sua obrigação de vingar a morte do pai, feito que o atormenta. Nesse sentido, é possível imaginar que, durante muitos séculos, para se conformarem diante da dificuldade de mudar a própria sorte, os homens conferiam aos deuses, ou a um deus, a condição de definidores de seu destino. Seria excelente. Aí, durante a argumentação, isso é introdução, durante a argumentação, eu vou lá, vou recuperar essa ideia do Hamlet, né? E quanto ele tenta adiar esse destino com os seus solilóquios. E aí eu trago de novo as moiras, né? A mitologia ou a religiosidade, ela gera essa noção de que os homens não podem construir o destino por si mesmos, pois isso possibilitaria uma maior organização mental dos homens para com aquilo que não puderam fazer. Por exemplo, quando nós estamos diante de uma prova muito difícil, ou de uma situação que vai exigir de nós um desdobramento muito grande psicológico, físico, e que a gente, às vezes, não acha que vai dar conta, decidimos colocar o resultado disso na mão de Deus. Então, a gente diz, né, que Deus escolheu assim. Essa escolha, né, essa visão de que há um oráculo que define o destino dos homens, reduz sobre os indivíduos sua sensação de responsabilidade sobre si mesmo. Excelente argumento. Né? É o que Hamlet é um dos conflitos de Hamlet. Então, citações extras, elas são permitidas, mas elas precisam gerar esse encontro. Tá? Então, evitar palavras ou expressões complicadas para parecer muito inteligente, isso também é bom. Tá? Não precisa você fazer isso. Isso pode tornar o texto superficial e ainda gerar alguma incoerência. Não deixe que citações extras ou repertórios terceiros, repertório terceiro é um outro repertório que não seja Hamlet, repertórios terceiros pareçam mais importantes que o próprio livro recomendado. Eu li algumas redações, inclusive muito boas, dos meus alunos, que usavam referências a outros autores muito mais do que o livro. Isso vai penalizar seu texto. Por quê? Ainda que você possa usar um repertório extra de maneira muito equilibrada e sabendo muito bem o que está fazendo, você não pode substituir o repertório fundamental e obrigatório que é a obra pelo que te deixa mais confortável. Então, é por isso que você precisa estudar muito seu livro. Tá? Então, para a gente poder dar um prosseguimento, eu vou mostrar uma redação exemplar que foi considerada nota 20 pela banca da UERJ, tá? Foi do vestibular UERJ 2020, e que era da obra Vidas Secas.
a frase tema foi essa, o que leva pessoas em condições semelhantes às de Fabiano. Então, a obra já está aqui na frase do tema, dizendo muito claramente que essa obra é o nosso norte. Isso pode acontecer em 2025, 2026, que é o vestibular, né? O que torna Hamlet um personagem imortal, né? Como Hamlet, como o uso das palavras em Hamlet produz um herói, um herói fora do padrão, tá bom? Então, o que leva as pessoas em condições semelhantes à de Fabiano a se considerarem inferiores às demais, né? Lembra que Fabiano de Vidas Secas se vê como um bicho, ele não se vê como um homem, ele não consegue se expressar. Título, mudança. Então, título é interessante que ele não seja longo. O ideal de um título é que ele gere um diálogo com o seu texto, que ele tenha expressividade, tá? De preferência que ele seja um sintagma nominal. O que é um sintagma nominal? Substantivo com adjetivo, um artigo. Se puder não usar verbo no título, é melhor, tá? Vamos ver a introdução do nosso colega. A primeira condição para transformar a realidade é conhecê-la. A emblemática frase de Eduardo Galeano, então já existe um repertório extra. A emblemática frase de Eduardo Galeano enquadra perfeitamente o panorama de não reconhecimento do indivíduo como ele mesmo, tendo em vista que as diversas adversidades que as pessoas marginalizadas vivem em seu cotidiano promovem a latente falta de perspectiva de mudança, olha o título, em sua vida de sofrimento e privações, o que influencia diretamente na forma como se enxergam. Então, há uma referência à frase do Eduardo Galeano, né? A primeira condição para transformar a realidade é conhecê-la. Então, a frase do Eduardo Galeano, ela vem sendo desdobrada. Não recomendo vocês ficarem usando pedacinho da frase do livro do Hamlet analogamente. E aí não mostra nada que analogamente é esse. Porque a palavra analogamente quer dizer que você vai estabelecer uma comparação. Analogamente quer dizer, eu vou mostrar que tem uma relação de semelhança. E muitos alunos põem analogamente e tal, e não explicam que analogia é aquela. Ou seja, se eu disser assim, a obra Hamlet, apesar de tantos séculos de escrita, ainda realça a questão do homem e da sua consciência. Analogamente, a sociedade... Não, aí não tem como. Analogamente o quê? Analogamente ao processo de construção dos conflitos da personagem, o homem do século XXI também convive com uma mente muito... como é que eu posso dizer? Convive com uma mente muito acompanhada de conflitos em sua saúde mental, que seja assim. Mas você tem que explicar que analogia é essa, tá? Então, Eduardo Galeano, panorama de não reconhecimento do indivíduo e tarará, tendo em vista diversas adversidades que as pessoas marginalizadas vivem em seu cotidiano, promovem a latente falta de perspectiva de mudança em sua vida de sofrimento e privações, o que influencia diretamente na forma como se enxergam. Ou seja, as pessoas vão se enxergar de um modo ou de outro, a partir da maneira como elas estão inseridas no contexto social. Fabiano, aí entra, essa é a grande questão. Um repertório extra torna o seu texto com mais responsabilidade, porque você vai ter que gerar o encontro desse repertório extra com a obra. Fabiano, em Vidas Secas, é um grande exemplo dessa situação, uma vez que se considera inferior em várias partes da obra, o que demonstra a relevância dessa obra, a relevância dessa para o tempo presente. Então, o Fabiano se acha inferior em vários momentos, assim como Hamlet se acha um indivíduo fora daquela sociedade. Hamlet é um indivíduo que parece sem lugar, ele não tem pertencimento, né? Então, veja como vocês podem comparar. Defendo, assim, uma outra coisa. Quem continua não considerando que a
a banca da UERJ deseja uma primeira pessoa. Em que momento? Você precisa usar toda hora, defendo, quero? Não. Principalmente na tese, no momento em que você vai argumentar e que vai ressaltar a sua opinião, e depois, ao longo do texto, você pode misturar a terceira. A terceira pessoa, ela pode e deve ser usada principalmente quando você estiver falando de fatos. Não use, observa o que eu estou dizendo, não use excessivamente a primeira pessoa o tempo inteiro no texto. Dá uma sensação de que você está tentando forçar para a banca que, olha, estou dentro do que vocês querem, olha, estou dentro do que vocês querem. Equilíbrio, tá? Então, a tese, ó, defendo assim que a invisibilidade social e a vida árdua de milhares de indivíduos possuem parte ativa nesse sentimento de inferioridade em seus aspectos mais subjetivos. Ou seja, a maneira como o indivíduo se vê está relacionada ao tipo de visibilidade social que esse indivíduo tem. Tá? Você viu que ele está respondendo, o que leva pessoas em condições semelhantes às de Fabiana a se considerarem inferiores? Olha a resposta. A invisibilidade e a vida árdua dos indivíduos têm uma parte ativa na maneira como eles se sentem inferiores. Cara, isso é o mais importante. Vamos ver um exemplo usando Hamlet? Vamos ver um exemplo. Na obra literária Hamlet, o filho do rei finge estar louco na tentativa de conseguir saber a verdade sobre a morte do pai, que fora assassinado pelo tio. Esse contexto de loucura é uma maneira de tratar como a realidade da intenção das pessoas é pouco confiável. É o que eu estava usando lá em cima. Então, eu estou dizendo que essa forma de referenciar o livro não produz efetiva força sobre a leitura, pois é meramente transcreve, né? Acho que eu repeti aqui alguma coisa, tá? Então, o que a gente tem nessa introdução? Uma citação literária, seguida de comentário relevante, que deixa a temática mais em destaque, a citação literária do Eduardo Galeano, escritor uruguaio, diálogo com o livro, obrigatório, né? A primeira pessoa, aí o diálogo com o livro, vem o diálogo com o livro, quando ele apresenta ali Fabiano como esse sujeito também que se vê fora do contexto social. E aí a tese, defendo assim que a invisibilidade social e a vida árdua, tá? Então, a gente tem uma resposta ao argumento, tá? Vamos ver esse argumento 1, que o nosso amigo disse que, sim, a invisibilidade social está relacionada à forma como os indivíduos são vistos dentro da sociedade. Ó, olha a primeira pessoa, ela vem no momento em que eu estou me posicionando. O argumento, ele começa por uma coisa chamada tópico frasal. Eu não recomendo que vocês usem já o livro na primeira frase da argumentação. Por quê? O que se espera que apareça na primeira frase de um desenvolvimento é a retomada da tese, gerando o tópico frasal, um aprofundamento disso. Então, nosso amigo disse assim: acredito que esse cenário de inferiorização da importância humana, que é isso aqui, ó, acredito que esse cenário de inferiorização da importância humana vai além de um processo sociológico. É um projeto de classes dominantes. Olha como... E a UERJ é uma banca que quer encontrar o olhar crítico sobre a sociedade. Então, o nosso amigo está dizendo, não é essa inferiorização, não é só um fator, vai além desse processo sociológico. Ele é um projeto, ou seja, é intencional que os indivíduos se vejam assim. Ao relacionarmos a maneira como a pessoa se enxerga e o projeto governamental, fica nítido o interesse das autoridades em manter esse sentimento negativo acerca de si nos sertanejos. E aí ele está usando o sertanejo porque exatamente o contexto da obra está sendo respeitado, visto que essa postura passiva do indivíduo é extremamente benéfica para a manutenção do controle da sociedade, o que leva à negligência quase total, principalmente do sertão. Você percebe que o livro está aqui.
fim na sociedade é muito mais visto como estereotipado, né? Como indivíduo atrasado, como indivíduo que não sabe se comunicar. O sertanejo. A gente poderia falar, talvez hoje, até mesmo nessa xenofobia interna que o brasileiro tem para, né, para com outros estados, principalmente estados do Sul e do Sudeste, em relação ao Norte e Nordeste, né? Visto que essa postura passiva do indivíduo é extremamente benéfica para a manutenção do controle da sociedade, o que leva à negligência quase total, principalmente no sertão. Esse descaso dos governantes reflete diretamente nos aspectos psicológicos e emocionais do ser. Posto que, se o Estado e a maioria da população os consideram invisíveis, por que se considerariam o contrário? Dessa forma, milhares de fabianos espalhados pelo Brasil, por sua constante falta de importância social, reafirmam sua inferioridade e se submetem a situações desumanas, por acreditarem que essa é a única via de sobrevivência, havendo a degradação daquilo que mais prezamos constitucionalmente, a dignidade humana. Então, você percebe que não é um texto que faz sobressaltos. No que está sendo analisado? Analisado como o indivíduo chega a essa conclusão de que ele é inferior e como o Estado e a própria sociedade, como ele disse que é um projeto, vão gerando essas certezas nos indivíduos, porque não valorizam sua cultura, porque os colocam nessa situação de estereotipado. E tantas vezes repetida essa suposta verdade para o indivíduo, ele assimila esse lugar de ninguém. Percebe? Então, o argumento 1 mantém a primeira pessoa, segue a lógica do projeto de texto, né? Acredito, ao tópico frasal, acredito que esse cenário de inferiorização da importância humana vai além de um processo sociológico, é um projeto de classe dominante. E é isso que ele vai discutir. É um projeto. E ele vai dizendo que é um projeto do governo e da própria extrato social. Estratégia, ele usa exemplificação, o sertanejo usando o livro. Estratégia, ele usa uma causa, há uma sensação de controle. Olha a causa. Para que se faz isso? Esses interesses das autoridades, né? Gera uma postura passiva, e o que isso tem? Qual é a causa? Isso produz um controle na sociedade. Esse indivíduo se sente ninguém, ele não vai questionar as desigualdades, a falta de trabalho, e tá a exemplificação. E a consequência, o descaso se reflete, esse descaso para com esse sujeito se reflete na diminuição que esse indivíduo tem de si mesmo, em efeitos psicológicos e emocionais. E aí, veja, o tema está sendo todo respaldado. O que leva? Ele está dizendo exatamente o que leva. Ele está mostrando, ó, o que está levando são essas estruturas aqui, isso que está levando. Percebe? Vamos lá, vamos ver o segundo argumento. Além desse mecanismo de opressão, ele vai lá e retoma o que foi dito no argumento 1, além desse mecanismo de opressão, outro fator que influencia nessa visão negativa acerca de si mesmo é a vida de miséria vivida por muitos. Isso porque as experiências e traumas presenciados por esses viventes embrutecem seus sentimentos e os tornam menos emotivos. Então, é um fator que influencia nessa visão negativa, né? Que a miséria vai produzindo um indivíduo com experiências e traumas permanentes, de tal modo que ele vai se embrutecendo, vai perdendo a sensibilidade, né? Já que sentir de forma intensa diante de uma realidade árida, na qual os pés sofrem rachaduras e a boca sente sede, é um sinônimo de sofrimento extremo. Para esse cidadão sobreviver às condições adversas e hostis a que ele está submetido, ele precisa desenvolver um senso de sobrevivência. E, para isso, ele vai se embrutecendo. Então, o tempo inteiro esse aluno consegue mostrar a presença do livro na argumentação, mas sem precisar ficar recorrendo às referências banais, sabe? É isso que é interessante. Tal fato relacionado à falta de senso crítico mais apurado e autoconhecimento, não por escolha, mas por falta de oportunidade. Então, essa condição social
essa condição de abandono e de ter que se tornar mais duro para sobreviver. E a falta de senso crítico que esse sujeito tem, né, de autoconhecimento, não por escolha, ele deixa muito claro, mas por falta de oportunidade escolar. Fabiana é um indivíduo que diz: nunca tinha visto escola, não tinha como me defender, né? E dificultam o desenvolvimento de um olhar mais empático sobre si, o que faz com que se sintam mais como animais do que como seres humanos, que é o dilema do Fabiano. Fabiano se vê como um bicho. Ou seja, a redação desse rapaz, desse jovem, ela está dizendo o seguinte: a maneira como a sociedade vai tratando os indivíduos vai matando sua humanidade. Assim, tem-se a desconstrução da famosa frase de Euclides da Cunha. Aí ele está usando um outro repertório, mas esse repertório ele está imbricado no contexto da análise. Assim, tem-se a desconstrução da famosa frase de Euclides da Cunha: o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Essa frase está lá no livro Os Sertões, né? Visto que essas pessoas se enxergam, antes de tudo, fracas e inferiores por viverem à margem. Olha que interessante, ele pega a frase do Euclides da Cunha, ele não concorda com ela, ele contra-argumenta. Fala, não, o sertanejo não é, antes de tudo, um forte, não. Esse embrutecimento pelo qual ele passa não o torna forte, porque ele passa a se ver como nada, como reles. Cara, muito bom, né? Argumento 2, o início com o conector normal, além disso, não tem problema nenhum. Retoma o argumento, além desse mecanismo de opressão, retoma o argumento 1. Por quê? Porque redações, elas são um texto que tem uma relação um com o outro. Quando você quiser perceber se a sua redação está indo para um caminho muito errado, é só você notar que ela não está dialogando uma introdução com o argumento. Os argumentos entre si não dialogam. Então, outro fator que influencia... Aqui está o tópico frasal 2. Além desse mecanismo de opressão, outro fator que influencia na visão negativa acerca de si mesmo é a vida de miséria vivida por muitos. Então, veja, senhores, não comecem os tópicos frasais já usando o livro. Por quê? Porque o que se espera do tópico frasal é a retomada da tese e o desdobramento do argumento 1 e do argumento 2. O livro ou o repertório virá posteriormente a isso, tá? Então, embora não mencione diretamente a obra, ele menciona de uma maneira mais implícita, né? Embrutece a realidade árida, faz com que se sintam mais como animais do que como seres humanos. O quê? A realidade árida embrutece. Esses homens que viram fabianos, esses seres humanos, eles se sentem como animais diante de uma realidade, não só de um clima, de uma realidade árida. Assim como Hamlet se sente um indivíduo desconectado com o meio, porque parece que aquilo que o incomoda, as dores que ele sente, são só dele. Um pai morto, um reino destroçado, uma sociedade cheia de mentira, e parece que para todo mundo está tudo certo. Pés sofrem rachadura e a boca... pés sofrem aqui, tá? Desculpa. E a boca sente sede. São os aspectos materiais. Esses aspectos materiais a que o sujeito está submetido vai construir na sua psique e na sua visão de si mesmo que ele é um reles. Então, a gente tem a psicologia, né, a parte psicológica, fazer com que ele se sinta menos humano, e relacionada ao comportamento, a falta de senso crítico apurado e do autoconhecimento. E os aspectos materiais, destacando a condição de abandono em que esses indivíduos vivem, vai gerar essa percepção comportamental, essa percepção do homem sobre si. A frase de Euclides da Cunha, ela está vinculada ao projeto desde o início, porque desde o início a gente está analisando quem é esse indivíduo que está no sertão, que está abandonado, né? Então, o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Perceba que ele está dizendo que não é sertanejo forte. É uma visão dialética. Dialética, lembra que é quando a gente vai gerar uma oposição.
O sertanejo não se vê como forte, ele se vê de uma maneira inferiorizada. Olha como a tese está lá de volta. O sertanejo, antes de tudo, é um forte, essa mensagem, que era uma antítese à visão, né, do Euclides, não corresponde à visão de como o Fabiano se vê e de como os brasileiros, em geral, tratados nessa forma, vão se ver. Então, síntese, tá? A sociedade vivendo dessa maneira, vivendo de uma forma que é brutalizada, é a causa de sertanejos se sentirem inferiores. Vamos terminar, vou mostrar a conclusão. Afirmo, portanto, que a inferioridade presente na subjetividade de cada um desses fabianos, sim, as vitórias, meninos mais velhos e meninos mais novos, ele está retomando vários elementos do livro. Eu não sei se você notou, mas essa redação ela consegue distribuir o livro desde o começo, mas sem aquela coisa de ficar mencionando trechinhos. Ela traz a visão da mensagem totalitária do livro, da mensagem total, né? Afirma, portanto, que a inferioridade presente na subjetividade de cada um desses fabianos, sinhás, vitórias, meninos mais velhos e mais novos, são fruto não da importância social que lhes é concedida, e do cenário de privações do espinhaço do sertão. Desse modo, faz-se indubitavelmente relevante promover uma mudança. Ele começa o texto falando da mudança e termina, né? Faz-se necessário, faz-se, né, inevitavelmente relevante promover uma mudança efetiva nesse panorama. Caso contrário, essas pessoas continuarão submetidas à exclusão, à degradação e à miséria. Olha como ele respeita a gramática. Um outro ponto, senhores, é que a gramática ela tem que estar em dia. O excesso de desvios, excesso de problemas gramaticais deterioram a mensagem. Então, ele diz, essas pessoas continuarão submetidas. Quem é submetido é submetido à exclusão, à degradação. O processo de regência da preposição a e do artigo que exige a crase vai se manter em cada uma das enumerações do que representa, né, aquilo a que esses sujeitos estarão submetidos, a exclusão, a degradação, a miséria, presente desde sempre, não só no sertão, mas em todo o Brasil. Então, a conclusão, afirmo, primeira pessoa, toma posse do texto, traz os personagens da obra, Fabiano, sim, a Vitória, meninos mais velhos, né, gera uma metonímia. Por que metonímia? Porque esses indivíduos são partes no sentido de que são componentes de um livro, mas que representam a sociedade, não só no Brasil, muitos no mundo, inclusive, né? Então, ele vai usar esses exemplos como uma metonímia da parte pelo todo. Respeito ao paralelismo sintático, e o título é explicado e justificado na conclusão, assim como também apareceu na introdução. Então, um bom projeto de texto é esse em que há uma comunicabilidade do começo do texto até o final. Ele usa a obra em todas as partes. Não é obrigatório ser assim, mas é também uma possibilidade. Tudo vai depender da coerência e da originalidade. Essa é a grande questão. Por isso a UERJ não divulga modelos, redações, porque ela não quer um modelo, ela quer observar a sua relação de proximidade com o texto, tá? Espero que tenha sido proveitoso. Para agora, a gente vai pegar uma parte que eu vou mostrar para vocês, vou dividir com vocês outra tela, eu vou apresentar outra coisa para a gente poder observar como a gente consegue fazer boas introduções e conclusões, tá? Eu não vou mostrar todas, mas eu vou mostrar algumas. Muitos alunos falam para mim que tem muita dificuldade de organizar a introdução e também a conclusão da UERJ, porque só sabem fazer conclusão do Enem. Eu digo para vocês que é até mais simples a conclusão da UERJ, porque ela não precisa ser longa e ela não depende de vários elementos, ela é simples, sabe? Mas aqui eu vou mostrar introdução e conclusão. Por quê? Porque é muito importante
que a introdução e a conclusão de um texto se comuniquem, como foi o caso da redação do nosso companheiro aqui. Ela precisa gerar essa estrutura, tá? E agora a gente vai ver o Hamlet, tá? Então, qual é o papel da conclusão da sua redação? Estabelecer uma conexão entre a introdução e o final, fechando e mostrando que o texto tem essa circularidade. Criar a possibilidade de ampliar a fronteira da discussão. O ideal é que a sua conclusão deixe o leitor pensando, tá? A conclusão não deve ser uma mera repetição do que foi dito na introdução. A conclusão não é uma mera repetição do que foi dito na introdução ou que já foi expresso no final do texto, tá? Essa estrutura, ela tem que indicar uma concretude ao tema e evidenciar a validade da tese, tá? Apresentar um aspecto criativo que aumente a autoria. Não apresente um aspecto novo ao tema na conclusão. Não pode fazer isso, tá? Porque isso indica uma falha no projeto de texto. A gente não pode fazer um elemento novo na conclusão, tá? Vamos ver uma conclusão que é uma das mais fáceis, que é a conclusão por síntese. A conclusão por síntese é aquela que vai exigir pouco espaço. Mas o mais interessante aqui é que você vai observar tanto a conclusão quanto a introdução. Mas, para fechar aqui, uma conclusão por síntese, ela ratifica, ou seja, ela fortalece a tese, pega os fatos mais relevantes que você expressou nos argumentos, tá? Qual o ponto positivo? Ela é rápida, ela é objetiva, exige pouco espaço. Na UERJ, tem que valorizar muito a qualidade da argumentação. Às vezes, uma conclusão de 3 linhas é o suficiente, sabendo usar bem as palavras, tá? O que pode acontecer dessa conclusão trazer algum problema? A previsibilidade. Se você simplesmente usar as mesmas palavras da introdução, ou se não der ali um trabalho que mostre uma proposta, isso pode gerar uma superficialidade, tá? Então, como é que você pode torná-la mais expressiva? Articular uma citação que já tenha sido usada ao longo do texto e criar ali uma coesão lexical. O que é coesão lexical? É quando você usa termos igual o nosso colega do texto que a gente analisou. Ele usou mudança no início, o título está com mudança, e ao final ele retoma essa palavra. Isso não é o que a gente pode chamar de repetição. Existe um tipo de coesão que é chamada coesão por ênfase, ou enfática, ou até mesmo lexical, que é o uso de uma palavra ou de sinônimos para gerar o reforço de uma ideia, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma introdução e depois uma conclusão para essa introdução, tá? Isso vai ajudar muito. Ó, introdução, 3 partes da introdução. O que você precisa se preocupar? Tua introdução tem que ter 3 partes. Primeira parte, contextualização. Segunda parte, a relação que essa introdução tem a ver com o tema. E a terceira, que não pode ser esquecida, que é a tese. Introdução, então. Ó, qual é o tema, Nil? Esse aqui. O homem é autor de seu destino ou uma vítima das contingências? Então, o homem é autor de seu destino ou uma vítima das contingências? Será que nós estamos nos vitimizando? Hamlet, ele é autor do destino dele, ele faz o que ele decidiu fazer, ou ele é vítima das contingências, ele acaba tendo que cumprir aquele papel porque a condição de filho do rei o obrigou. Então, veja a introdução. Ó. O homem é aquilo que escolhe? Fazemos uma pergunta. Esse tipo de estratégia pode te ajudar bastante. O homem é aquilo que escolhe? Poderiam todos escolher sobre si e seu destino? Esse princípio da escolha é encontrado na filosofia existencialista e defendido pelo filósofo Jean-Paul Sartre, o qual salienta a responsabilidade dos sujeitos na construção da própria vida. Aqui, essa redação está usando Sartre na introdução, dizendo que, na visão do existencialismo, os homens têm responsabilidade sobre aquilo que escolhem sobre a própria vida. É intencional? Sim, é intencional, porque durante a argumentação, esse vai ser um dos pontos
fortes para que a redação defenda a ideia de que os homens não são marionetes. Os homens têm sobre sua vida, uma escolha. Tomada como verdadeira, a premissa de Sartre vai ao encontro da proposta de William Shakespeare e de seu príncipe indeciso, Hamlet. O interessante é o encontro entre o repertório que a gente deu e o livro, como foi feito na redação do Menino que Tirou 20. Tá? Eu não vou falar o nome do aluno porque, né? Então, tomada como verdadeira, a premissa de Sartre vai ao encontro da proposta de William Shakespeare e de seu príncipe indeciso, Hamlet, que hesita em suas decisões e, ao tomá-las, golpeia a si e a muitos outros com os efeitos de suas ações. Nesse aspecto, olha a tese saindo, nesse aspecto, tanto a filosofia quanto a literatura é muito interessante que você mostre durante sua redação o quanto o papel da literatura, você já pode até, se for o caso, em alguma começar por aí, o quanto a literatura ela consegue gerar para os sujeitos entendimento sobre si, mesmo ela sendo mesmo ela sendo ficcional, tá? Tanto a filosofia quanto a literatura descortinam o homem como autor de seu destino, não cabendo a este o lugar de vítima de infortúnios, mas o de capitão de sua nau. Então, o que esse texto está dizendo? As perguntas são reflexivas no começo, tá? Tem umas perguntas reflexivas que trazem a complexidade do tema. Essas perguntas, o homem é aquilo que escolhe? Poderiam todos escolher, isso é muito importante, porque durante a argumentação você vai poder gerar respostas para essas perguntas de que talvez numa sociedade marcada pela desigualdade, pela violência, a ideia de escolha não caiba a todos. Repertório de alto valor agregado, que é a filosofia, e o existencialismo, que é a corrente filosófica de Jean-Paul Sartre, né, que defende que o homem é responsável pelo próprio destino. Eu não posso culpar o outro, né? E pelo que faz. Aí, a comparação entre a filosofia e a obra, né, e a obra obrigatória, dão muita complexidade ao trabalho do aluno, atendem muita expectativa da banca, que é observar a capacidade desse aluno dialogar obra e outras áreas do saber. E a tese responde plenamente à pergunta. Senhores, tenham em mente isso. Se a tese que você elabora não responde à pergunta, ou se parece que você terminou a introdução e não formulou uma tese, você precisa voltar. A tese responde ao tema de forma clara e traz uma metáfora que poderá ser ampliada ao longo do texto, né? Que é o homem como capitão de sua nau. Ele está dizendo, não cabe ao homem o lugar de vítima dos infortúnios, mas o de capitão de sua nau. E a conclusão para essa introdução? A conclusão por síntese, curta e rápida. O princípio da escolha, portanto, retomando, o princípio da escolha, portanto, evidencia que o homem não pode trazer para si a condição de espectador, espectador, aquele indivíduo que não faz, só observa da própria história. Por certo que, em diversas circunstâncias, assumir o papel de vítima sobre os fatos parece mais simplista, pois reduz nosso confronto interno. Quando eu pareço uma vítima do destino, o meu confronto interno comigo mesmo parece diminuir. Contudo, é fundamental entender que o barco de nossa vida olha como aquela imagem do homem como capitão de sua nau, sabe? Que é uma metáfora argumentativa. Posso fazer isso? Pode. Tem que treinar? Tem que treinar. Essa metáfora argumentativa só é cabível se ela for sendo digerida e explicada no texto, tá? Então, é fundamental entender que o barco de nossa vida necessita de um comandante, que a oriente. Ao transferir tal missão a outrem, seguimos em um mar como cegos rumo à deriva. Então, retoma-se o tema central, ratificando a opinião, o comentário que indica o papel de vítima, né, que o homem não pode, e retoma-se a metáfora sobre a vida como um barco, que necessita que o homem seja o comandante da própria história.
Tá? Então, é muito interessante esse tipo de introdução e essa forma de conclusão. Uma outra conclusão que existe, que você pode fazer, é a conclusão por ressalva. Essa conclusão por ressalva, ela meio que faz uma correção ao pensamento social, ela gera uma advertência, ela traz um término de texto em que coloca de maneira mais forte o quanto a sociedade precisa estar atenta às suas escolhas, à sua maneira de viver a realidade, o quanto é preciso arcar com as consequências. E aí eu estou usando o mesmo tema, o homem é autor de seu destino ou vítima das contingências? A gente vai usar uma introdução usando uma referência mitológica. Aliás, para Hamlet, como Hamlet é uma tragédia, e a tragédia ela nasce na Grécia, é muito legal que você utilize alguns, se você quiser, dar uma estudada em algumas pequenas tragédias, né? Então, a introdução por referência mitológica, a gente vai usar as moiras. Quem são as moiras? Na Grécia, acreditava-se que haveria certas divindades designadas moiras, tá? Termo que em grego significa destino. Então, em grego, a palavra moira significa destino. Sendo estas responsáveis por tecer, as moiras eram tecelãs. Elas teciam os fios da sorte dos homens. Dentre estas, Atropos, a inflexível, corta impiedosa a teia da vida mortal. Então, Atropos é aquela que tem a responsabilidade de cortar. Nesse mito, aí você, quando coloca um repertório, necessariamente você precisa gerar uma explicação sobre ele. Nesse mito está implícita a concepção de que a existência humana dependeria dos desígnios divinos. Essa percepção encontra certa ressonância na tragédia de Hamlet. Ressonância, ela tem um lugar de eco na obra de Hamlet. Personagem de William Shakespeare, cujo destino parece entrelaçado ao do pai, que mesmo morto, exige do filho uma vingança. Ambas as reflexões confrontam-nos com aquilo que chamamos de sina. Sina é uma palavra sinônimo para destino. Podemos assumir um papel de cumpridores de uma sentença já escrita ou ousar para a reescrita de uma trilha mais autêntica. É o caso do Hamlet, né? Hamlet acredita que o papel dele já é aquele de cumprir o desígnio de vingança que o pai deseja. Então, o tema está destacando mais uma vez que se a sociedade acreditava, né, que haveria sobre os homens um destino já traçado, e o quanto isso talvez tenha pesado na decisão de Hamlet de fazer uma vingança na qual ele não via muito sentido. Então, a referência mitológica é importante para indicar como as pessoas validam a ideia, né, da religiosidade como um mecanismo que vai tomar esse lugar de decisão para ela. Explica-se o mito para que não haja lacuna, você tem que explicar, correlacionar isso à obra, tá? Um ponto muito marcante nesse caso é a visão também espiritualizada do fantasma do pai. É muito interessante que a visão do pai também é uma visão espiritualizada. O Hamlet é um indivíduo que toma decisões pautado numa conversa com o fantasma. E o mais interessante dessa obra é que ela está inaugurando uma coisa chamada renascimento. E quando a gente fala de renascimento, a gente está falando do homem tomado pela ideia da razão. Mas é claro que o período anterior da Idade Média, ele não consegue gerar uma ruptura imediata. Então, Hamlet é uma obra que faz essa transição entre o homem da Idade Média e esse homem que está inaugurando o que a gente chama de Era Moderna. Hamlet é esse impasse. Os homens não rompem de uma vez com aquilo que foram, né? A cultura ela tem laços. Então, explica-se o mito para que não haja lacuna, validando a aproximação dessa visão do mito da Moira e a ideia de Hamlet, que por ser filho do rei, esse é o destino dele. Tá? Atenção para o trabalho linguístico de uma coesão lexical, que é uma coesão por campo de palavras.
Se você treinar isso, isso reforça a qualidade do texto, tá? Ela evita também a repetição e torna uma ideia mais presente. Moira, destino, fios da sorte, desígnios divinos, sina, sentença. Todas essas palavras, elas reforçam juntos a ideia de destino. Então, elas convergem para aquilo que é um elemento central dessa redação. Se Hamlet não tinha saída e o destino dele era só esse mesmo, de cumprir com o papel que lhe fora designado. A tese é bilateral, essa tese que nós fizemos aqui, porque exige que o candidato trabalhe uma definição ao longo dos argumentos. Por quê? Porque ele diz que o homem podemos assumir um papel de cumpridores de uma sentença já escrita. Eu posso me conformar com essa ideia de que há uma sentença já dada para mim, se eu sou filho de médico, serei médico, se eu sou filho de pedreiro, serei pedreiro, ou eu posso buscar uma escrita mais autêntica. Será que Hamlet, não querendo fazer a vingança, será que não seria mais autêntico, mais corajoso ir embora? Só que Hamlet não tem coragem, ele não ousa para isso, porque a figura do pai e a coragem do pai e aquela imagem de um pai que foi um rei destemido, corajoso, belicoso, inclusive, um rei da guerra, seria uma comparação muito pesada para Hamlet. E aí a gente tem essa sentença que o aluno vai definindo ao longo do texto. A conclusão por ressalva, ela vai trazer essa noção de uma advertência, ante a dualidade da existência. É muito bonito usar esse ante. Esse ante é o mesmo que diante, só que ele é um pouco mais formal, um pouco mais elegante. Claro que não é obrigado a usar, é só uma demonstração. Ante a dualidade da existência, fica nítida a dificuldade de assumirmos nosso próprio caminho na trilha da vida. Tal como Hamlet, há fantasmas a nos fazer crer que estamos predestinados a certos papéis. Há fantasmas. Durante o texto, durante a argumentação, o aluno poderia ter usado essa ideia de fantasma. O fantasma, por exemplo, da fome, persegue aqueles que nasceram num ambiente extremamente desolado pela questão social. O fantasma do desemprego. E esses fantasmas, eles vão nos fazendo acreditar que não há saída, né? No entanto, o tear das moiras, o tear, o costurar das moiras, não é definitivo quando os homens decidem-se por tecer seu próprio fio, com a consciência da liberdade. Então, a gente está usando aqui que talvez que os homens podem tecer o próprio fio da vida com a consciência da liberdade. Então, retoma-se a dualidade, o que a gente chama de... A dualidade está aqui, dessa questão de assumir o nosso caminho. No entanto, a conjunção apresenta recusa. Então, nessa conclusão por ressalva, ela traz uma conjunção de contradição, como no entanto, contudo. Por quê? Porque ela é uma advertência, porque ela traz essa condição de pensar que a gente não quer só concluir o texto, a gente quer definir ali uma advertência para a sociedade, tá? O verbo ter e tecer são termos que se associam ao repertório da ideia do destino, são belas maneiras de você ir construindo metáforas, sabe? Aqui você vai pegando ideias para dar ao seu texto uma marca, um eixo, uma originalidade. Então, você pode usar lá, você usou Moira lá no texto, na introdução, você pode vir usando essa ideia de que esse tecer do destino, ele depende de condições sociais, depende de projetos educacionais, por exemplo, E a consciência de liberdade deixa visível que ser livre exige consciência e responsabilidade. Valeu, pessoal, espero que tenha sido bom, Esse material será levado para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.